Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso bom Deus possa superabundar grande e poderosamente nos corações de todos. Este é o seu devocional Momentos de Paz. Momentos de Paz, ele é um devocional que está mergulhando no livro de Meditações Matinais de Ellen White, Maranata, o Senhor vem. Antes de nós começarmos com o nosso devocional de hoje, vamos fazer uma oração para pedirmos a bênção do nosso Pai Celeste. Soberano Deus, nosso Pai, te agradecemos pela dádiva da vida. Obrigado pela proteção e cuidado. Obrigado pelo seu amor. Nos conceda, Senhor, sabedoria para nós compreendermos a Tua palavra nesta manhã. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. O nosso devocional de hoje, 14 de agosto, tem como seu tema tamboris, danças e ruídos. O nosso texto de ler está em 1 Coríntios capítulo 14, verso 40, que diz: Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Infelizmente, vivemos numa época em que está se cumprindo aquilo que está escrito em Eclesiastes capítulo 1, verso 9 e 10, que nada há de novo debaixo do céu. O que foi é o que há de ser. O que se fez se tornará a fazer. Nos nossos dias, infelizmente, estamos vendo que estas coisas que estão escritas, que segundo a palavra do Senhor, elas estão escritas para ensino nosso, estão se repetindo. E isso deve servir para nós como um alerta e compreendermos a proximidade dos tempos indicados por Cristo antes da sua volta. Paulo diz que tudo devia ser feito com decência e ordem. As coisas que descrevestes, o Senhor revelou-me que havia de acontecer imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, músicas e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto à decisão reta. E isso será chamado de operação do Espírito Santo. Infelizmente, muitos de nós estamos enfadados a repetirmos o erro do povo de Deus no passado. Tal como Eclesiastes capítulo 1, verso 9 e 10 nos diz que o que foi é o que há de ser, o que se fez se tornará a fazer, de modo que nada há de novo debaixo do céu. Muitas pessoas hoje passam a ideia de que algumas das pessoas que procuram mostrar as coisas que estão acontecendo dentro da Igreja de Deus são considerados como alarmistas, conspiracionistas, traidores. Na realidade, tudo quanto está acontecendo são coisas que já ocorreram no passado. A serva do Senhor mostra claramente que o Senhor lhe havia mostrado que estas coisas haveriam de acontecer imediatamente. Sublinhe as palavras imediatamente, antes da terminação da graça. E nós sabemos que existem duas etapas da terminação da graça. Primeiramente, a graça se fecha para o povo de Deus e posteriormente a graça se fecha para o mundo quando Cristo deixar de interceder no lugar santíssimo do santuário que deu seu início em 1844. E ao olharmos para o que está acontecendo hoje entre o povo de Deus, nos faz lembrar a história do passado. Será que não estamos vendo hoje estas coisas acontecer? Existem muitos vídeos hoje e certa vez nos apresentamos uma mensagem sobre isso em nosso canal, mostrando as coisas que estão acontecendo dentro da igreja. A senhora White diz que demonstrar-se-á tudo quanto é estranho e haveriam gritos, tambores e músicas e dança. Será que não estamos vendo isso hoje a acontecer nos nossos dias? Quando nós vemos que a aproximação do fechamento da porta da graça está cada vez mais diante de nós, em que o decreto dominical está diante das nossas portas, mas nós estamos festejando e dançando? O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos, em tal confusão e ruído. Isso é uma invenção de Satanás para encobrir seu engenhoso método
para anular os efeitos da pura, sincera e elevadora e enobrecedora e santificante verdade para este tempo. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. Deus colocou o louvor no meio do seu povo para uma bênção especial. Lembrando que quando Saul era agitado pelos espíritos maus, Davi tocava a sua lira, cantava um cântico de louvor a Deus e os demônios eram expulsos, os demônios eram expelidos pelo cântico. O louvor, quando usado para a honra e glória de Deus e quando é dirigido dentro dos padrões sacrossanto orientados por Deus, são uma bênção. Mas este mesmo instrumento, Satanás tem estado a usar para destruir a obra de Deus, para inibir a obra que a verdade presente deveria realizar no seio do povo de Deus. Infelizmente, estas coisas têm estado a acontecer frequentemente. As forças das agências satânicas misturam-se com alarido e barulho para ter um carnaval, e isto é chamado Operação do Espírito Santo. Lembrando que o apóstolo Paulo, ainda mesmo no livro de Coríntios, ele diz que o nosso Deus é um Deus de ordem e não um Deus de confusão. E o que nós estamos vendo hoje nas igrejas, estamos vendo cultos com representação de Star Wars, cultos com representação de Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Superman. Estamos vendo cultos chamados de cultos culturais, com danças, falando da nossa realidade aqui em Angola, em África, com cultos, com demonstrações culturais de pessoas seminuas, pintadas e dançando. E eles dizem que isto é a operação do Espírito Santo, uma balbúrdia, alaridos, gritos e dança. São as agências satânicas que estão tomando conta no seio do povo de Deus. Quando o povo deveria estar suspirando e gemendo pela iniquidade do povo, os ministros deviam apelar para um avivamento, um reavivamento verdadeiro, pela contrição da condição espiritual do povo. O povo está sendo embalado por uma falsa segurança. Os que participam do suposto reavivamento recebem a impressão que os levam ao sabor do vento. Não podem dizer o que sabiam anteriormente quanto aos princípios bíblicos. É o que estamos vendo hoje. Se hoje perguntarmos sobre os princípios bíblicos da verdadeira santificação do sábado, hoje as pessoas dizem que isso é coisa da antiguidade, isso está ultrapassado. Vivemos numa época em que as coisas agora ficaram mais modernas. Qual problema tem eu colocar no air fry e cozer o meu arroz? Que problema tem eu colocar no air fry e fazer a minha batata frita que eu tanto gosto, que é tão gostosa comer no dia de sábado? O princípio de cozermos os alimentos no sexto dia, para que no sétimo dia nós o aqueçamos e comamos uma comida gostosa e prepararmos uma alimentação diferente e saudável para o dia do sábado. Estas coisas, esses princípios bíblicos anteriormente ensinados, são colocados fora. Nenhuma animação deve ser dada a tal espécie de culto. Culto da virada, culto dos imortais, culto de tanta coisa que hoje estão sendo promovidos. Os princípios das igrejas neopentecostais estão tomando conta das igrejas adventistas do sétimo dia, com danças e gritos e saltos. Isso é chamado de operação do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz que estes são os sinais que indicam que a porta da graça está prestes a se fechar no seio do povo de Deus. A mesma espécie de influência se introduziu depois da passagem do tempo de 1844. Fizeram-se as mesmas espécies de representações. Os homens ficaram agitados e eram trabalhados por um poder que pensavam ser o poder de Deus. Não é o mesmo que tem estado a acontecer nos nossos dias? Estão chamando isso de avivamento, estão chamando isso de reavivamento, estão chamando isso de demonstração do poder de Deus. Homens e mulheres que supunham ser guiados pelo Espírito Santo realizavam reuniões em estado de nudez, falavam acerca da carne santa,
diziam estar para além do poder da tentação e cantavam e gritavam e faziam toda sorte de demonstrações ruidosas. Satanás estava moldando a obra e sensualidade era o resultado. Queridos, eu quero chamar a vossa atenção. 2 aspectos chamam a atenção aqui nesta meditação. Aqui diz que os homens, Ellen White está fazendo um relato do que aconteceu após o período do tempo de 1844, quando começou o chamado movimento da carne santa. Porque na realidade foi ali que começou a origem do pentecostalismo. E muita gente não sabe disso. Queridos, ela descreve que os homens nessa altura supunham ser guiados pelo Espírito Santo, realizavam reuniões em estado de nudez. Alguém poderá dizer, mas isso não é possível. Sim, como muitos hoje, quando nós apresentamos as coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos da América, igrejas promovendo, pastor promovendo Santa Ceia, com concurso de rompimento, cantando música rap. Quando a gente tem mostrado coisas que estão acontecendo na igreja, cultos de dança, demonstrações de dança, Michael Jackson, break dance e outras formas de dança, danças tradicionais africanas, as pessoas dizem que vocês são traidores, vocês são conspiracionistas. Alguns dizem, não, isso dali é uma montagem. E agora, com a evolução das inteligências artificiais, agora tudo está sendo levado para um outro ramo. Lembrando que Isaías diz, ai daqueles que a verdade chamam por erro e o erro por verdade, que o bem chamam por mal e o mal chamam por bem. Sim, hoje, por causa dessa ferramenta que Satanás trouxe no mundo, agora a verdade está sendo chamada como manipulação e a manipulação será chamada como verdade. Vocês lembram que enquanto Moisés havia subido no monte para receber a lei, a norma do povo de Deus, a norma do juízo, o que o povo de Israel estava fazendo lá embaixo? A palavra do Senhor diz que Deus disse a Moisés, desce, o seu povo se desviou. Quando Moisés desce, ele ouve o barulho. Ele dizia, pensava que era barulho de guerra. Mas quando ele foi perceber, era um barulho de dança. Enquanto Moisés estava onde? No monte. Moisés tipifica Cristo. Enquanto no santuário, o povo de Deus, o povo de Israel devia estar pranteando e orando, intercedendo juntamente com Moisés. Mas infelizmente o que o povo estava fazendo? O povo estava dançando. E a nota da Bíblia nos diz que o povo estava também em nudez. Não é diferente do que estamos vendo hoje. Satanás está moldando a obra de sensualidade e esse é o resultado do que estamos vendo hoje na igreja. A causa de Deus foi desonrada. A verdade, a sagrada verdade, era nivelada ao pó por agentes humanos. Apresentei meu testemunho declarando que esses movimentos fanáticos, essa algazarra e ruído, eram inspirados pelo espírito de Satanás, que operava milagres para enganar, se possível, os próprios eleitos. Precisamos estar em guarda, manter íntima ligação com Cristo, para não sermos enganados pelos ardis de Satanás. O Senhor deseja manter seu serviço, ordem, disciplina, não agitação e confusão. Estamos nós compreendendo os eventos que estão se repetindo, que nos mostram que Cristo está às portas? Queridos irmãos, que nós possamos, tal como a serva do Senhor nos disse, nenhuma animação deve ser dada a tal espécie de culto. Não importa se o pastor da sua igreja local poderá chamar você para repreender você. Não importa se o pastor da tua igreja ameaçará você em desligar você do rol da igreja. Não importa se os irmãos ao seu lado estão chamando você de fanático. Não importa se a igreja ao seu redor olhar para você como fanático e até te chamar de dissidente. Lembrando, Cristo e os profetas foram tratados do mesmo jeito. É nosso dever
nos erguermos como vigia sobre a casa do Senhor, sobre o muro de Sião, e tocar a trombeta ao sonido certo. Que o Senhor possa nos abençoar e vamos orar para agradecermos ao nosso Pai Celestial. Pai eterno que estás no céu, santificado seja o teu nome. Obrigado por esta meditação de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a tua vontade. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Perdoa, Senhor, o pecado do seu povo. Nos ajude, Senhor, a andarmos em conformidade com a tua palavra. Nos ajude, Senhor, a nos afastarmos destas coisas, pois Satanás tem estado a operar nos últimos dias no seio do teu povo. Guarda-nos na tua graça, Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa abençoar a todos e que tenhamos uma continuação de um bom dia de quarta-feira na presença do nosso bom Deus. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir.